E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho, professor de interpretação bíblica desde 2004, e nós vamos trazer para o YouTube um quadro que já tem mais de um ano no Instagram, o Curto e Grosso. As pessoas mandam perguntas lá no Instagram, mas também você vai poder mandar perguntas aqui no comentário e eu vou selecionar algumas e a gente bate um papo aqui curto e grosso. Mas antes da gente entrar no curto e grosso, quero convidar você para assinar agora esse canal. Assim você diz para o YouTube: eu gosto desse conteúdo teológico, de conteúdo que leva a sério a Bíblia, e assim a gente vai caminhar juntos. Pergunta do Renan: o hino "Achei um bom amigo" tem problemas teológicos, já que quem nos acha é Cristo? Amigos, eu entendo que tem várias músicas com problemas teológicos na sua letra, mas são problemas muito mais graves do que esse aqui. Encontrei um bom amigo. É um jeito poético de falar que encontrou Jesus Cristo, um amigo verdadeiro. Não é isso. Ah, mas ele que nos encontrou. É lógico que ele nos encontrou, mas a gente também encontrou ele na nossa perspectiva. Não pense muito teologicamente nessas horas, ali é mais o coração do autor falando dessa intimidade, assim como os autores bíblicos falavam sobre encontrar um tesouro. Jesus vai falar que quem encontra o evangelho encontra um verdadeiro tesouro. Então eu vejo mais por essa perspectiva do que uma doutrinação teológica com erro. Acho que não. Pergunta do Gui: o anticristo será um judeu? Olha, o anticristo é um romano. É ali um dos governadores. João, ali em Apocalipse, está dizendo que todo sistema romano é anticristão, porque perseguia os cristãos, e que Nero e Domiciliano são as bestas ali, é o anticristo também. Não estou dizendo que o anticristo, uma figura apocalíptica nos fins dos tempos, não seja viável na leitura da interpretação. Eu acredito até que sim, mas provavelmente vai continuar sendo um sistema político. No Antigo Testamento, quando a gente vai ver as bestas, elas eram sempre sistemas políticos. É assim que o próprio Daniel vai interpretar os seus sonhos, quando ele fala que cada besta que ele viu emergir do mar era um sistema político opressor da humanidade. Então, João está espelhando as visões tanto de Daniel como de Ezequiel para falar sobre a perseguição que a igreja primitiva estava sofrendo no primeiro século. Pergunta do Tiago: dá para representar o cristianismo em atmosferas como games e outras não tão comuns? Dá sim, Tiago. Esse é um dos princípios da reforma. Em todo lugar eu posso servir ao meu Senhor, porque a gente serve em espírito e em verdade. A gente serve como se fosse para Deus. E se a sua vocação é jogar bem um videogame, eu gosto de videogame. Aí, by the way, eu tenho um Nintendo Wii, eu jogo todos os mares e eu tô na Zelda Breath of the Wild. E se o seu dom é esse, por que não você tentar glorificar jogando bem, sendo honesto, fazendo um bom testemunho? Eu acho que em qualquer área que não seja, por exemplo, a área da pornografia, é óbvio que eu não estou falando isso, uma área da pornografia fica difícil você servir a Deus nessa área, mas em qualquer área que não é um confronto com a fé cristã, você pode ser um missionário, você pode servir a Deus sim. Pergunta do Douglas: crê que Felipe foi literalmente teletransportado? Olha, vamos dar uma olhada no texto para a gente interpretar de forma decente essa referência. Está em Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Se eu não me engano, é John Stott que fala que nós não podemos tirar os milagres que estão claramente colocados no texto e também não precisamos colocar milagres que não estão claramente no texto. É lógico que quando a gente lê em português esse trecho, parece que Felipe sumiu e apareceu em outro lugar. Mas não necessariamente o texto está querendo dizer isso, nem Lucas. Felipe é um diácono evangelista, né? Não é a figura do diácono que a gente tem hoje, é muito mais um evangelista de fala grega
que os apóstolos escolheram, teve Estevão que foi apedrejado, e ele, ao ver um eunuco, o Espírito Santo levou ele até lá, ele evangelizou, ele batizou, e depois o texto fala que o Espírito Santo o tirou dali e que aquele eunuco não o viu mais. Não é que ele não viu quando ele levanta da água e aí ele não vê, é que ele seguiu o seu caminho e mesmo nunca mais tendo visto, ele, o eunuco, fez a diferença lá na Etiópia, levando o bom testemunho, a boa palavra de Jesus Cristo. E muito provavelmente Lucas está escrevendo isso para falar do surgimento da igreja naquela região. Mas, Marcos, eu acredito que ele sumiu e apareceu em outro lugar. Não tem nenhum problema, mas também não tem problema quem está olhando o texto de forma mais racional, porque o próprio texto e o autor Lucas, quando ele vai narrar algum milagre, ele vai por outros caminhos e não esse. Mas fica aí a dica, a minha interpretação. Outra pergunta do Douglas: por que às vezes os anjos apareciam como humanos e outras vezes com asas e sublimes? Bom, Douglas, não aparecia com asas, não. Anjo sempre tem a figura humana. Isso é muito interessante. Outros seres viventes aparecem com asas. O que a gente vai ver lá em Isaías 6, os querubins e outros anjos de visões aparecem com asas, sim. Mas os anjos mesmo, principalmente ali em Gênesis, que a gente vai ver várias aparições com Jacó, com Abraão e outros, a gente vai ver anjos que são seres humanos. E, aliás, no Novo Testamento tem um texto que fala que a gente tem que tratar bem todo mundo, porque às vezes a gente pode estar vendo um anjo e tratando um anjo, recebendo na tua casa. Também os anjos que descem em Sodoma e Gomorra, eles são tão bonitos, belos, mas eles, nenhuma referência fala que eles tinham asas, eles eram iguaizinhos a nós, e todos os anjos são iguais a nós. Isso talvez explique um porquê que Satanás e seus anjos têm tantos ciúmes, porque nós somos iguais a eles, eles são iguais a nós, só que nós temos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós fomos criados para governar, liderar juntos com Deus. Deus dividiu a sua governança com a gente e não com eles. Pergunta do Samuel: vi pastores justificando a invasão russa na Ucrânia. Aonde fomos parar? Faz tempo que vários pastores têm tido uma opinião política muito errada. Nós não devemos nunca estar do lado da guerra. Isso é muito claro. Jesus é o príncipe da paz, aquele que vai trazer o shalom. Então, nessa guerra, é muito claro que nós devemos ficar do lado dos ucranianos, no sentido de orar por eles e orar para que a guerra possa cessar. Mas existem muitas outras guerras que outros pastores ficaram calados. A guerra no Afeganistão, invasões que têm outras justificativas, como o terrorismo, e muitas vezes a gente viu claramente que era por petróleo. Então, o mundo que é mundo sempre está fazendo guerra, e o lado do cristão é se posicionar pela paz, pela dignidade da figura do ser humano, a imagem e semelhança de Deus. É essa a nossa luta por justiça e por dignidade de todo ser humano. Última pergunta, professor Barê: guerra na Ucrânia é fim dos tempos? Eu acredito que nós devemos vigiar, porque a qualquer hora pode ser fim dos tempos. Não necessariamente vai vir uma grande guerra. Agora, tudo que eu estou lendo e ouvindo sobre essa guerra, se continuar assim, uma hora a OTAN vai ter que levantar suas armas e aí o bicho vai pegar, vão ser muitas mortes. Vamos orar para que as sanções que o Ocidente está fazendo, e é bastante, tirando redes sociais, cartão de crédito, está tirando tudo de lá de tecnologia de grandes empresas e também bloqueando fortunas de milionários lá dentro, faça com que o povo russo cada vez mais pressione Putin e o Putin possa dar um passo para trás e parar essa guerra. Nós devemos orar, sim, na área de política. A gente não precisa ser politizado ou politiqueiro, que é muito pior, mas nós devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, orando e também orientando a igreja. Que Deus abençoe, e se você gostou, coloca aqui, gostei do Curto e Grosso no YouTube, e aí semanalmente ou a cada 15 dias a gente faz um Curto e Grosso aqui, tá bom? Valeu, tchau!